Você já teve que respirar fundo para não perder a paciência com o idoso ou alguém mais velho, pegando uma birra digna de uma criança de 5 anos? Pois é, o corpo envelhece sozinho, mas a mente dá trabalho. Eu estou chegando aos 40 anos e olhando para frente e para trás, eu percebi que tem muita gente idosa que acumulou rugas, mas manteve a maturidade emocional congelada na infância. Nesse vídeo eu vou te explicar a ciência por trás disso e o conceito da criança ferida. Fica comigo para entender por que idade não é sinônimo de maturidade. Eu estou chegando aos 40 anos e confesso, andei pensando muito sobre a vida ultimamente. Sabe aquela mania que o pessoal de 20 e poucos, 30 e pouquinhos anos tem de achar que sabe tudo? Pois é, mas o que mais me chamou a atenção nem foi sobre isso. Foi olhar para o outro lado da linha do tempo. Você já reparou que tem muita gente de 50, 60, 70 anos que biologicamente é idoso, mas emocionalmente age como uma criança ferida fazendo birra, como se fosse uma criança de 7 anos? No vídeo de hoje eu quero te explicar o motivo científico e psicológico por trás disso. E já te dou um spoiler, a idade do corpo chega sozinha, mas a da mente dá trabalho. Pra gente entender o idoso infantilizado, primeiro, precisamos entender o jovem prepotente. Porque os adolescentes e os jovens adultos acham que são os donos da verdade. A primeira é puramente biológica. A última parte a se desenvolver é o córtex pré-frontal. É justamente o nosso freio de mão, a área responsável por medir riscos pela autocrítica. Sem esse freio de mão, o jovem se sente invencível. A segunda forma é psicológica, chamada de efeito Dunning-Kruger. Funciona assim: quando a gente aprende o básico do básico sobre a vida ou a profissão, a nossa confiança explode. A gente acha que domina o mundo porque ainda não entendeu a complexidade das coisas. É a famosa ignorância feliz? Aí a gente chega aos 40. O cérebro está totalmente maduro. A gente já quebrou a cara o suficiente e finalmente ganha a humildade de dizer: olha, eu não sei. Gente, isso é libertador. E os estudos de neurociência dizem que se continuarmos evoluindo, quando chegamos aos 50 anos, recebemos uma surpresa maravilhosa, a chamada curva 1 da felicidade. Aos 50, a sua inteligência cristalizada, que é o acúmulo de sabedoria e vivência, atinge o pico. A necessidade de agradar os outros desaba. Você começa a contar o tempo pelo que resta e faz uma triagem radical na vida. Você não tem mais paciência para discussões bobas ou superficialidades. É o auge da maturidade. Mas aí você me pergunta, se o fluxo natural é esse, por que tem tanta gente velha que não acompanha essa evolução? Por que tem tanto idoso egoísta, mimado, que não aceita ser contrariado? Faz total sentido pensar que essas pessoas têm o que a psicologia chama de criança ferida congelada. É exatamente isso. Deixa eu te explicar como esse congelamento acontece. O tempo passa no relógio para todo mundo, mas o amadurecimento emocional ele não é automático. Quando uma criança passa por um trauma severo na infância, que pode ser abandono, rejeição, o psiquismo dela cria uma armadura para sobreviver. Se essa dor nunca for olhada, tratada ou digerida, o desenvolvimento emocional daquela pessoa trava e ela fica congelada na idade em que aquela ferida se abriu. Aí aquela criança cresce, o corpo envelhece, o cabelo fica branco, ela ganha cargos, compra casa, mas a mente emocional continua com a idade de 8 anos. Quando esse adulto de 60 anos é contrariado, o cérebro maduro dele não entra em ação. Quem assume o controle é a criança ferida em modo de defesa. É aí que você vê idosos fazendo silêncio punitivo, se fazendo de vítima, tendo acessos de raiva ou agindo com pura teimosia infantil. Eles acumularam rugas e defesas rígidas, mas não acumularam sabedoria. Eles viveram muitas experiências, mas não aprenderam nada com elas, porque olhar para dentro dói demais. E vale lembrar que as gerações passadas viviam em um tempo em que a terapia ainda era um enorme tabu. Eles apenas trancaram a dor no porão da mente e envelheceram. No final das contas, chegar aos 40, olhar para os jovens e olhar para os idosos é entender que envelhecer é inevitável, mas amadurecer é uma escolha diária. Se a gente não tiver a coragem de olhar para as nossas próprias feridas da infância e acolher a nossa criança interior, nós seremos os próximos idosos, fazendo birra na mesa do almoço de domingo. Acolha o seu processo, desapegue dessa necessidade de ter razão e entenda que o maior sinal de maturidade é aceitar que a gente sempre vai ter algo para aprender. E você? Conhece alguém que envelheceu, mas manteve a mentalidade de uma criança? Como você lida com isso? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os meus próximos pensamentos da crise dos 40. Até a próxima!